Nesse trade aqui em específico, se isso daqui acelerar, eu consigo um scalp até aqui embaixo. Se isso daqui acelerar, eu consigo um scalp até aqui embaixo desse teste. É o que eu espero. É o que eu espero. Eu vou esperar o fechamento para poder entrar. Tá quase fechando o M2. M2 fechou. Barra boa no M2. Vou entrar com lote. Já buscar aqui. Tá. Eu tô arriscando 48 cents para buscar 16. Beleza. Primeira entrada foi feita. Aqui eu tô buscando um scalp de uma probabilidade média até de reteste desse ponto aqui. Quem vendeu ao mercado esse fechamento tá passando por esse pullback aqui. Histórico recente tá mais provável que a venda. Apesar do histórico do H1 ser uma consolidação, o histórico recente aqui do dia, ele é um canal meio estreito até, que ainda tem uma probabilidade boa de atingir esse alvo de scalp ali. 2 cents negativo por enquanto. Vamos ver. Aqui eu posso entrar para formação de barra ainda. Vamos ver como que se desenvolve esse trade. 42 segundos para fechar o M5 e M2. Tirar a seta por enquanto, que me atrapalha vendo onde que está o ponto. Vamos ver como se desenvolve. Por enquanto ainda estou confiante nesse trade. Doze segundos para fechar M5. O lote de fechamento só tenho 2, mas para poder usar a formação de barra eu tenho até 6 lotes. Vamos ver como que se desenvolve. Tá. Fechamento no M5 é até que ok, mas os primeiros ticks são de alta, então eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar ainda. Os primeiros ticks são de alta, eu tenho que esperar esse trade aqui. Menos 900 por enquanto. Menos 8, menos 7, menos 6. Vamos ver como que desenvolve esse trade aqui. Dependendo de como desenvolver, a única coisa que eu vou fazer é escalar menos. Se tivesse acelerado para baixo, já colocava mais um lote de momento e mais um lote de formação de barra, mas não está acelerando. Vamos ver. O M15 e o M5 dizem para mim: primeira perna, pullback, segunda perna. Micro canal não, canal estreito. Isso aqui é um canal estreito. Primeira vez indo acima de barras é agora. Rompimento? Talvez. Que é um canal estreito. Primeira vez indo acima de barra é agora. Transicionou de micro canal para canal estreito. É um tipo de trade que eu gosto de fazer. A questão é, vamos ver se acelera. Se acelerar, eu já coloco uma formação de barra aqui. Acelerou um pouco para baixo, mas voltou. Vamos ver. Se olhar aqui, eu tô com 48 cents na posição de risco. Já estou buscando 16 cents.
Meu retorno é 0,32 aqui, ó. 0,32. Tá. Beleza, essa formação de barra me ajuda bastante. Aqui eu ainda vou esperar mais um pouco para colocar mais um lote, mas isso já me ajuda demais. Como formou isso daqui me ajuda muito. Agora tá piorando a probabilidade a meu favor. A probabilidade está despencando um pouco. Mas ainda é uma probabilidade decente. M2 fecha em 50 segundos, mais ou menos. M5 1 minuto e 40. Vamos ver. Vamos ver. Para colocar mais um lote, eu acho que eu vou esperar uns 5 minutos, não 2. Acho que eu vou esperar o fechamento de 5 minutos para colocar mais um lote. Isso não dá entrada de formação, né? Menos 600, menos 400. Vamos ver. Tá. Fechou M2. 50 segundos para fechar M5. Aí me complica indo pra cima. Tinha que fechar uma barra próxima da mínima para aumentar a probabilidade para mim. Se o M5 fechar ruim desse jeito, eu vou ter que cair fora gerenciado. Ai. M5 fechou ruim. Vai fechar ruim pra caramba M5 aqui. Mas M15 ainda tá decente. Tá, M15 tá decente pro meu lado ainda. M15 ainda tá decente, mas o M5 me quebrou um pouco. Esperar mais uma barra do M2 pra entrar novamente. Por enquanto tudo que eu posso fazer é aguardar. Tá triangulando inside aqui, ó. Essa barra é uma inside, essa barra ficou dentro dessa, é uma inside, tá triangulando. A barra de informação atual foi acima, se for abaixo da trigger tanto de compra quanto de venda do triângulo. A única coisa que eu posso fazer aqui é esperar. Se for abaixo dessa barra aqui, vai trigar a venda também. Aí no caso trigou a compra, vai deixar os compradores presos e trigar a venda, trigando stop. Pode ser que acelere. Pode ser que essa barra indo abaixo desse triângulo aqui acelere para baixo. Acelerando para baixo dá uma probabilidade para mim e eu escalo. Vamos ver. O M2 fechou ruim. Vamos esperar. O M2 fechou ruim para mim. Isso aqui foi só até o meio do triângulo e voltou para cima. Começando a ficar ruim para mim.
10 segundos para fechar M2. M2 fechou com muito pavio embaixo. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que a compra está com dificuldade de subir o preço. O que me parece é que a venda não está fazendo preço. A venda simplesmente está deixando de lado. É isso que eu tenho a impressão da formação disso daqui. A impressão que eu tenho é que a venda está esperando ir mais acima para poder vender. E não que a compra está muito forte. E outra coisa que parece também é que a compra está querendo sair em scalp só. Não está querendo alongar. Tá acelerando para baixo, vamos ver. 52 segundos para M5. Eu tô com o dedo no gatilho aqui se acelerar. Tá, infelizmente não acelerou para baixo. Voltou para dentro do range. Talvez eu tenha que cair fora gerenciado essa minha entrada. 5 segundos. Isso é um outside. Outside é problemático pra mim. Que é inside, outside. Outside, inside, outside. É um triângulo que tá virando um triângulo expandido. Eu não gosto. Se fosse inside, outside, inside seria um diamante. Outside, inside, outside é um triângulo é um triângulo que tá virando um triângulo expandido. É uma situação bem ruim pra mim, isso daqui. Mas ainda não tá uma probabilidade absurda de vir aqui no meu estoque, então eu posso segurar o trade. Tá. Começando a acelerar para baixo de novo. É que eu tenho que ver como que vai estar a realização de lucro. Porque tá baixo no range. Apesar de ser um TTR, né? Tá baixo no TTR, mas não no contexto geral. Onze 22.
Vamos ver. Vamos ver conforme forma isso daqui. A questão é, dependendo de como se formar as próximas barras, é só esse trade que vai dar no dia. E muito provavelmente esse trade vou ter que cair fora gerenciado sem poder aumentar a mão. Ainda assim, no histórico do M15, do 15 minutos, não está com uma pressão tão alta a ponto de aumentar a probabilidade de drasticamente atingir meu stop. Ele está com uma probabilidade. A probabilidade não está tão absurdamente alta, mas no H1 já está começando a dar indício para mim que ficou ruim. Se eu olhar o H1, ele testou fundo. E agora está formando uma barra fechando aqui, acima do meio. Pode ser que teste meu stop sim. Pode ser que teste meu stop. A questão é, se esse trade der errado, eu tô com uma mão só. Eu não tô com a mão cheia. Os trades que dão certo eu geralmente escalo mais. Aqui eu tô com uma mão só nesse trade. Não aumentou a probabilidade ao meu favor, então não deu a oportunidade de escalar. A probabilidade está começando a ficar uma probabilidade meio ruim para mim. Vamos ver. Começando a ficar uma probabilidade meio ruim para mim. Então aqui, o que eu quero? Eu quero cair fora gerenciado. Que eu quero cair fora gerenciado. Mas provavelmente não vai dar meu gerenciado, porque está aumentando a probabilidade de me estopar. Vamos ver. Meu stop está atrás dessa barra de ignição aqui. E está atrás desses pontos de defesa aqui. Então é um stop razoável. Meu stop correto técnico mesmo, deveria estar acima disso. E como tem um ponto de defesa aqui, deveria estar aqui. Mas estou usando stop curto para scalp. E assim, como eu já fiz teste, eu sei que se eu tomar stop com duas mãos cheio, quando eu fizer o trade escalando bastante, eu consigo pagar e ainda sair com lucro. Então, pra mim, se eu entrar com uma mão, duas, pra mim tá tranquilo. Porque eu sei que quando é o trade lucrativo, apesar do trade lucrativo ser menor em pontos, eu vou estar escalando bem mais, eu vou estar aumentando bem mais a minha lucratividade por causa das escaladas. Então, na hora que me pagar o trade, eu vou estar com bem mais lucro do que eu perdi no trade que me deu stop com duas mãos. Se eu tomo stop com duas mãos e depois tomo um lucro com 5 mãos, 6 mãos, vai me pagar o stop cheio e ainda vou estar acima com lucro. Então pra mim tá tranquilo entrar com uma, duas mãos para um trade mais arriscado e não escalar mais que isso. É tranquilo. A questão é, se reduzir drasticamente a minha probabilidade, eu tenho duas opções. Aliviar a mão, realizar 3/4 da mão com prejuízo e deixar 1/4 da mão livre. Quando eu estava usando stop catástrofe, eu estava fazendo isso. Ou deixar rolar o trade e tentar gerenciar. Nesse caso aqui, meu alvo estava aqui embaixo, mais ou menos. Como reduziu a probabilidade de ir lá no alvo, eu estou tentando cair fora gerenciado aqui. Isso aqui vai me dar um lucro de uns cent, talvez.
Isso daqui deve dar um lucro de 1 cent pra mim só. Isso daqui deve ser 1 cent só, enquanto eu tô arriscando 48 cents ali. Só que por que eu aceito esse lucro de 1 cent arriscando 48 cents? Por quê? A probabilidade diminuiu drasticamente no meu alvo. Então o que eu espero? Eu espero tentar sair no zero com leve prejuízo ou com leve ganho para não sair com stop cheio. Só que, conforme está se formando isso daqui, muito provavelmente vai atingir meu stop cheio ali. Muito provavelmente vai atingir meu stop cheio. Então, aqui eu já estou aceitando que vai ser stop. A questão é, eu vou aliviar a mão? Eu tô com um lote só. Então eu acho que não precisa aliviar a mão. Apesar do stop ser 48 cents, eu estava buscando 16, 18. Então eu acho que não precisa aliviar a mão nesse trade aqui não. Tem um ponto de defesa aqui, tem outro ponto de defesa ali antes do trade. Tem esses 3 pontos de defesa aqui antes do meu stop. Então apesar de eu poder aliviar a mão, eu acho que eu não vou aliviar a mão não. Eu vou ficar com 0,01 se eu aliviar a mão. Eu vou realizar prejuízo em 0,02. Acho que não precisa aliviar a mão não. Ainda mais que não é stop catástrofe, é stop mais curto, eu acho que eu não vou aliviar a mão não, vou deixar rolar o trade. Menos 28 cents, menos 27. Vamos ver como se desenvolve esse trade aqui, mas é muito provável que seja stop cheio. Não vou mover o stop para mais que isso. Isso aqui, esse stop aqui onde está, é o que o Bill chama de skunk stop, um stop no meio do caminho. Só que eu testei com o meu histórico dos últimos 2 meses que se eu usar o stop nesse tamanho de volatilidade, a maioria os meus trades que são lucrativos vão continuar sendo lucrativos e os trades que são perdedores vão ser menos perdedores. Então, se eu usar esse stop aqui, é o stop que meu histórico diz que eu posso usar. Então, mesmo o grupo dizendo que isso é skunk stop, eu vou usar esse stop. Eu não vou aumentar o stop daqui para cá, apesar desse ser o stop ideal para operar isso daqui. Eu vou trabalhar com esse skunk stop sim, porque é o stop que meu histórico disse que eu posso. Então, mesmo que esse take, esse stop não faça sentido para vocês, é o que meu histórico diz que eu posso usar. Então, se meu histórico diz que eu posso usar isso daqui, é isso que eu vou usar. Eu estava usando um alvo de uma volatilidade para um stop de 10. E com base no histórico que eu operei nesses 2 meses, eu vi que eu posso usar isso daqui. Todos os trades que foram perdedores, eles foram acima desse stop. E todos os trades que foram lucrativos, eles foram abaixo desse stop aí de volatilidade. Então eu sei que esse stop de volatilidade vai me dar os trades lucrativos e os perdedores vão stopar menos. Eu vou aumentar minha quantidade de stop? Talvez. Mas os trades que vão ser stop vão continuar sendo stop, mesmo eu usando o stop mais curto. E os trades que dão lucro vão continuar sendo lucro. Esse é o stop mínimo que eu posso usar. O que eu percebi buscando meus dados é que eu posso usar um stop de 1.3 volatilidades, mas eu estou usando 2, um pouco maior, para buscar 1.25. Então eu posso usar 1.3 para buscar 1.25. É praticamente 1 para 1, só que eu estou usando 2 para buscar 1.25, é um pouco maior. Nesse stop, todos os trades que foram lucrativos me deram menos do que esse stop de exposição negativa. Então, para mim tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo mesmo. Aqui, se fechar uma barra de baixa, reduz drasticamente a probabilidade de atingir meu stop aqui. E aumenta a probabilidade de atingir meu gerenciado lá. Mas o mais provável mesmo é que atinja meu stop. Vamos ver. Vamos ver como que se informa. O H1 está dizendo que vai atingir meu stop. Mas tem um ponto de defesa antes. Então, aqui é esperar. Mas eu já aceitei que esse trade é stop. A questão é, se eu aliviar a mão e realizar 002,
eu acho que não é necessário realizar 002, porque o quanto eu vou perder a mais nisso daqui, eu tô com 30 cents de prejuízo, eu vou perder 48. Se eu aliviar a mão aqui, esse prejuízo de 30 cents até 48 vão ser 18 cents. Deixa eu fazer as contas aqui. 18 cents dividido por 3. Esse prejuízo vai ser 600. Vai ser 600 o prejuízo. Se eu aliviar a mão, eu vou perder 36 cents, mais ou menos. Não penso em aliviar a mão nisso daqui, não. Se fosse stop catástrofe, eu até pensaria em aliviar a mão, mas com isso daqui eu acho que não compensa, não. Ao invés de perder 48 cents, eu vou perder 36. Não é assim uma diferença tão absurda, não. Não tô com uma mão tão pesada. Tá. Passou dos 3 pontos de defesa importante. Agora é decisão, mas provavelmente é stop share isso daqui. Muito provavelmente stop share. Foi stop share. Tranquilo. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Menos 48 cents na semana. Não operei domingo, não operei segunda. Porque eu tava com o horário de sono invertido. Agora que o horário de sono alinhou para operar Nikkei novamente, vamos ver o que eu consigo tirar do Nikkei e do HK. No Nikkei deu oportunidade de trade, só que eu tava com muito medo por causa de ser histórico de consolidação. No HK tava também com histórico de consolidação, um histórico até pior, se olhar no H1, o histórico do HK é até pior do que o histórico do Nikkei, o histórico do H1, né? Mas aqui tinha uma probabilidade decente de atingir esse alvo aqui. Eu deveria ter operado o Nikkei também. Deveria. Mas eu não operei. Aqui deu 48 cents de stop, paciência. Mas eu tenho que ver o seguinte. Meu stop foram 48 cents com uma mão. Se eu faço um trade com 5 mãos, eu vou estar ganhando 65 cents na média. Então, eu vou estar 17 cents acima se eu faço um trade com 5 mãos bem promissor. Aqui, ó, pra quem não entendeu, é aqui, ó, 0,48 cents é o que eu perdi nesse trade. 13 cents é o que eu tô ganhando na média dos trades positivos. E 5 é a quantidade de mão que eu tô conseguindo escalar tranquilamente. Então 5 vezes 0,13 dá 65 cents. Menos o que eu perdi agora, 48 cents, dá 17 cents acima. Então se eu fizer um trade lucrativo que seja promissor a ponto de eu conseguir escalar, ele vai me pagar esse trade que deu stop e ainda vai me deixar para frente. Então eu tô tranquilaço. Por quê? Eu posso colocar 2 mãos de momento, uma mão de tendência e até 6 mãos de formação de barra. Formação de barra eu posso colocar até 6 mãos, aqui até 2 e aqui até 1. Formação de barra eu tô colocando mais ou menos 4 mãos nos trades que dão lucro. Eu tô colocando 4 mãos aqui em uma dessa. Então 4 dessas e uma dessa, com a média de lucro de 13 cents, paga esse stop e ainda sobra 17 cents. Então eu tô tranquilo. Quanto a isso. Agora a questão é, o histórico do dia é uma barra, no H1 é uma barra de baixa muito grande, com um pavio muito grande, no meio de um range de dias anteriores. Então a probabilidade maior é de consolidação. Só que quando eu vendi aqui, por causa desse fechamento, eu considerei que a probabilidade era muito maior de testar esse fechamento do que testar meu stop acima. Eu considerei que a probabilidade era maior. Só que
quando fecha essa barra aqui e essa continuidade, a probabilidade despencou de testar aqui embaixo e aumentou de testar no stop. Tranquilo. Só que eu não estopei aqui. Eu esperei atingir meu stop, porque para mim tanto faz. Eu não tô com uma mão tão grande a ponto de eu querer estopar. Então é uma situação que, se der o stop ali, não importa tanto. Mas ali, ó, onde eu estopei foi o ponto máximo, que nem o Brooks fala, é um skunk stop. Só que pode ser o skunk stop que for. O meu histórico diz que eu posso usar isso. Se eu posso usar isso, é o que eu vou usar. É o mais ajustado para o meu estilo de operacional. Então não importa o que digam que é skunk stop, é stop no lugar errado, é um stop que não deveria estar ali, é uma entrada que não deveria estar ali. A entrada, quando eu entrei, eu considerei que é uma probabilidade média para alta de testar quem vendeu aqui. Só que nessa barra aqui e nessa, a probabilidade despencou. Eu poderia ter estopado aqui, ao invés de esperar o stop chegar ali. Poderia, mas não fiz. Mas assim, o meu stop é em volatilidade, ou seja, quanto maior o mercado, maior meu stop. Quanto menor o mercado, menor meu stop. Meu stop é volatilidade. Ele se ajusta de acordo com o tamanho do mercado. E de acordo com o meu histórico dos 2 meses que eu testei com risco catástrofe, disse que eu só preciso de 1.3 volatilidades de stop. Então, se eu usar 1.5, 2, 3, é o suficiente para eu ter os trades lucrativos sendo lucrativos e os trades perdedores tendo menor perda do que eu teria com o stop catástrofe. Então, se diz que eu posso usar isso, é o que eu vou usar. Mesmo que eu tenha estopado na máxima. Não importa se eu estopei na máxima. Esse é o stop de volatilidade que eu aceitei correr. Eu poderia ter aumentado o stop daqui onde eu estopei para cá? Poderia. Só que eu vou estar aumentando drasticamente minha perda se for lá. Vou estar aumentando drasticamente minha probabilidade também. Só que é uma outra maneira de pensar e uma outra maneira de gerenciar. Eu já cheguei a usar stop aqui. Até maior do que isso. Só que é uma outra maneira de você gerenciar, uma outra maneira de você pensar em como está o trade e tal. Quando você usa stop catástrofe, você pode escalar contra, além de escalar a favor. Quando eu uso esse stop aqui de volatilidade curta, eu posso escalar contra? Posso, só que para que eu vou escalar contra se a probabilidade diminui drasticamente, é mais fácil atingir meu stop do que me dar alvo? Não tem por que eu escalar contra. Porque o espaço que eu tenho de stop em volatilidade, ele é menor. Então escalar contra é mais difícil de fazer dar certo do que com o stop catástrofe. Então o stop catástrofe ele é mais para quê? Para você escalar contra e gerenciar melhor as operações. Só que eu percebi que usando esse stop catástrofe, eu consigo gerenciar bem contra. Só que a maioria das vezes que aciona para eu gerenciar contra, eu tô saindo fora com 20 cents de lucro, 20 cents de prejuízo. Na maioria das vezes, ou é lucro ou prejuízo de 20 cents. E 2, 3 vezes no meio de 20 operações, é stop de 3 dólares, 4 dólares. Então, não compensa para mim fazer gerenciamento contra. Como não compensa para mim fazer gerenciamento contra, esse stop é muito mais assertivo para mim e muito mais ajustado do que stop catástrofe. Porque eu não vou gerenciar contra, eu só vou escalar a favor. Então, esse stop é mais ajustado porque eu estou querendo fazer do que o stop catástrofe que eu usava antes. Apesar de que os dois dão certo e os dois têm uma maneira de você ler mercado e usar eles bem. Com a questão de escalada a favor, quanto mais eu escalo a favor, maior a probabilidade de ir no alvo. Por quê? Por que a maior probabilidade de ir no alvo?
porque está mais próximo do alvo. Então é o seguinte, se eu entro aqui, é uma probabilidade, talvez 60%, 55%. Se eu entro aqui e meu alvo está aqui embaixo, eu estou 24 pontos abaixo. Então, eu estando 24 pontos abaixo, é mais provável de atingir aqui do que era aqui em cima, 24 pontos acima. Então, quanto mais eu escalo a favor, mais aquela última entrada que eu acabei de fazer é mais provável dela atingir o alvo do que era nas entradas iniciais. Então, quanto mais eu escalo a favor, mais provável de atingir o alvo é. Só que, como eu escalo a mercado, ela tem influência do bid e do ask. Então, quando eu entro a mercado, eu já entro perdendo o spread. Eu já entro posicionado pior por causa do spread. Então, o que acontece? Se eu entro num ponto onde meu alvo é o tamanho do spread ou então pouca coisa maior que o spread, não compensa fazer aquele trade, porque a probabilidade, apesar de estar alta, eu não vou ganhar nada naquele trade. Então tem isso. Mas assim, escalada a favor, ela tem sua vantagem, que é o seguinte, você aumentar drasticamente seu lucro. Porque você, além de aumentar drasticamente a probabilidade, quanto mais chega perto, você está aumentando seu lucro no meio do caminho. Só que você está aumentando drasticamente seu stop também, porque quanto mais próximo do alvo, maior seu stop em pontos. No meu caso, como eu uso um cálculo de risco em volatilidade, digamos que meu stop esteja aqui em cima. Se eu entro aqui, meu stop está lá inicialmente. Se eu entro aqui embaixo, meu stop vai estar aqui inicialmente, então eu tenho que mover daqui para cá, porque meu stop é essa volatilidade fixa. Então, muitas das vezes os trades que eu entro depois, eu movo o stop um pouco maior do que o stop inicial de volatilidade que está dando aqui, para todos os stops se alinharem no mesmo nível geralmente. E o alvo, às vezes o alvo é menor do que esse daqui, porque já está mais próximo do alvo inicial que eu estava buscando. Então, tem essa questão. Na outra ponta tem a escalada contra. O que é a escalada contra? Quanto mais longe da sua primeira entrada, mais lote você pode colocar, porque está mais próximo do stop. Só que a probabilidade é menor também. Então, se eu entrei aqui, meu stop está aqui em cima. Se eu entrei aqui, meu stop está aqui. Então, meu stop agora está 40 pontos, 39 pontos. O que antes estava 157. Então agora, ao invés de entrar com um lote, eu posso entrar com talvez 5 lotes. Então se voltar aqui, ou se voltar no meio dessas duas entradas, eu posso sair com lucro ainda, mesmo sendo voltado no meio. Porque esse daqui eu entrei com mais lote por estar mais próximo do stop. Só que, se você manter o mesmo financeiro, esse financeiro aqui sejam 10 dólares e aqui sejam 2 dólares, você vai perder 20 dólares aqui. E se essa entrada for até aqui, você vai ganhar 50 dólares. Enquanto você está perdendo nessa daqui, 5 dólares. Então você vai estar ganhando 45 nessa estruturação. É uma maneira diferente de estruturar. Eu venho preferindo, apesar de durante muito tempo ter usado gerenciamento contra, eu venho preferindo gerenciamento a favor. Só que não é em toda situação que eu faço. Por quê? Nem toda situação aumentou a probabilidade a seu favor, que nem aqui. Aqui eu tinha 1, 2, mais 6. Eu tinha 8 mãos para colocar a mais do que eu já tinha colocado. Só que eu não escalei, eu só fiquei com uma mão. Por quê? Aqui a probabilidade aumentou drasticamente a atingir aqui. Então a probabilidade talvez 55%. Então não considerei uma probabilidade tão alta assim para escalar. Mas tem trade que foi pouca coisa da minha última entrada e eu já vou aumentando mão. Então tudo depende da probabilidade do trade atual. Aqui tinha histórico de consolidação, então eu não ia escalar tanto assim.
que aqui tinha um histórico de consolidação do H1. Então tem muito disso. Se você escalar contra, inicialmente você está aumentando a probabilidade de suba. Por quê? Se você escalar contra, você geralmente vai sair gerenciado a partir do médio, você vai sair com perda da primeira entrada com lucro da segunda, você pode sair com zero da primeira entrada com lucro da segunda. Então, geralmente, escalar contra é para aumentar a probabilidade daquele trade dar certo. Escalar a favor, geralmente, para aumentar o lucro. Por quê? Quanto mais vai a favor, mais provável de atingir aquele alvo é. Então, se está aumentando o lucro escalando e não a probabilidade. Então, tem isso, tem essa diferença. Eu prefiro muito mais hoje escalar a favor do que escalar contra. Por quê? A maioria das vezes que eu escalei contra, eu fiquei preso por horas. 1-2 horas tentando gerenciar o trade. Se eu for pegar no escopo de Nikkei e de HK, eu só tenho 2 horas em cada janela. No Nikkei eu tenho 3 horas e no HK eu tenho 2 horas para gerenciar na janela que eu pego para operar. Então, 2 horas não é o suficiente para eu gerenciar contra. E se eu gerenciar contra, muitas das vezes eu tenho que esperar a segunda abertura para concluir o gerenciamento. Então, para mim, nem compensa fazer. Agora, se eu for operar S&P, já dá para fazer no S&P, porque o S&P é uma janela de 7, 8 horas praticamente. Então, é uma janela muito grande que dá para gerenciar contra. Tem as suas particularidades, escalada contra, escalada a favor? Tem. Mas as duas dá para fazer em vários casos, mas eu tenho preferido a escalada a favor. Por quê? A escalada a favor ela vem me dando uma possibilidade de inicialmente entrar com uma porcentagem de lucro muito pequena, e se o trade desenvolver bem, eu consegui um lucro muito alto. Como aqui. O trade não desenvolveu. Eu perdi quanto? Eu perdi só de um lote. Então, no início do ano, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo 2 entradas, uma entrada de momento, uma entrada de pullback, e estava arriscando 5% em cada entrada. Então, se aquela entrada desse errado, eu ia perder 5% ou 10%, se eu escalasse. Agora não. Agora, se a primeira entrada der errado, eu perco 1%, 1,10%. Com o risco atual, eu estou perdendo 0,25%. Só que eu já estou falando que eu espero que vai dar daqui a 2, 3 meses. Mas assim, eu tenho que buscar dados, eu tenho que gerenciar melhor, eu tenho que ir testando mais como que está agora. Esse período agora, eu estou com 0,25% de risco por entrada. É 0,25 no momento, 0,25 aqui e 0,25 na formação de barra. Então, cada um desses tem 0,25. Só que, daqui a 2, 3 meses, quando eu tiver dados suficiente, eu vou aumentar. Formação de barra vai ser meu maior risco, depois momento, depois tendência. Tendência eu busco alongar, só que nem toda hora dá para alongar, então isso cai fora gerenciado. Aqui, se eu for ver o que eu estipulei, formação de barra eu vou arriscar 1,10. Só que nem sempre eu vou colocar o trade ou a entrada de formação de barra. Às vezes eu só vou colocar a entrada de momento, que nem eu coloquei agora. Então, digamos que eu tenha informação de barra, eu tenha 7%, aqui eu tenha 2% e aqui eu tenha 1%. Então eu tenho um total de 9% para colocar no trade. E aqui me deu uma entrada e não deu possibilidade de aumento de lote, que nem foi aqui. Eu vou estar arriscando 1% só, mas eu tenho para arriscar 9%. Então, para mim, é muito melhor escalar a favor. Porque se o trade desenvolve bem, na hora que começar a desenvolver bem, eu vou ir aumentando o lote. E vai chegar um ponto em que meu stop inicial, vamos colocar que meu stop inicial seja $1.
Aqui foram 48 cents, só que digamos que eu esteja com 2 lotes aqui e cada um seja 50 cents. Digamos que meu stop inicial seja $1. Se o trade desenvolve bem, eu vou estar com um stop de 8, 10 dólares. Só que eu vou estar buscando 5 dólares com os 10 dólares de risco. Tá buscando 5 dólares, 4 dólares, entendeu? Eu vou estar conseguindo buscar muito mais e aquilo que eu vou estar buscando no trade que desenvolveu paga o meu stop do trade que não desenvolve. Então é isso que eu estou percebendo. Onde é meu risco melhor e onde é meu trade lucrativo, quanto mais eu escalar a favor, melhor. Por quê? Quanto mais eu escalo a favor, maior a probabilidade está aumentando. Quanto maior a probabilidade aumenta, mais provável atingir meu alvo é. Então, se é muito mais provável atingir meu alvo, não importa se meu risco são 15 dólares. Se meu risco agora são 20 dólares. Porque é coisa de 75, 80% de atingir meu alvo. Então, ir nos 20 dólares de stop é muito improvável. E se for para ir no meu stop, às vezes dá gerenciamento antes de sair curto, como já deu muitas vezes. Às vezes dá uma barra contra com continuidade que eu posso aliviar a mão, realizar 3/4 de prejuízo e ficar com 1/4 só. Se aumentar ainda drasticamente de ir no meu stop, eu stop o mercado 1/4 de posição que sobrou. Aqui eu não aliviei a mão nessa situação aqui, porque eu só tinha um lote. Se eu fosse aliviar a mão, eu ia realizar prejuízo de 2 lotes, de 0,02 e ia ficar com 0,01. Aqui, aliviar a mão, tanto fazia para mim. Se eu tivesse com mais lote, talvez aliviar a mão fosse realmente necessário. O que aqui, se eu aliviasse a mão, eu ia estar perdendo. Se eu aliviasse a mão aqui, eu ia estar perdendo 12 cents a menos, mais ou menos 12 cents a menos. Só que a probabilidade, ela reduziu drasticamente. Então eu já sabia, eu já tinha aceitado que eu tinha tomado aquele stop. Eu poderia ter aliviado a mão para perder 10, 12 cents a menos? Poderia, mas eu decidi não fazer. Então, aqui no trade, a gente vai ter muitas decisões a tomar e a gente não tem que ter remorso daquela decisão. Tem muita decisão que a gente vai tomar de sair curso gerenciado e o trade vai desenvolver. E tá tudo bem. Só que, se a gente saiu curto gerenciado e o trade começa a desenvolver, é mais provável o trade dar certo agora do que era antes, dependendo do que teve no meio entre a sua primeira entrada e o desenvolvimento agora. Se teve no meio uma consolidação que foi 50% contra do movimento, não faz sentido entrar de novo. Agora teve uma consolidação de 5 barras, ficou 10 minutos só consolidado e já tá dando desenvolvimento do trade, reentra, cara, reentra. Não tem problema você ter saído gerenciado e agora tá desenvolvendo e você entrar de novo, não tem problema. Eu faço reentrada, não tem problema fazer reentrada. A questão é você sempre pensar numa coisa que a maioria não pensa, que é o quê? A equação do trader, risco, retorno, probabilidade. Se você tem o risco retorno muito pro seu lado, se você arrisca 10 para ganhar 100, você não vai ter probabilidade junto. Se você arrisca 100 para ganhar 10, você vai ter algo muito provável, só que quando você estopar, você entrega a maior parte do que você fez. O que eu estava fazendo antes era o seguinte: eu arriscava 100 para ganhar 15, 20 e escalava. Eu escalava tanto contra quanto a favor. Nas escaladas contra, apesar de não sair com stop total de 100 que eu arrisquei inicialmente, eu saía muito exausto,
de ter que ficar 1, 2 horas gerenciando aquele trade. E eu saía também com geralmente eu não saía com a exposição negativa máxima, mas eu geralmente saía, além de estar exausto, com uma exposição negativa, com um stop geralmente. Tá, aqui tá acelerando a volatilidade, só que tá no meio do range. Dependendo de como isso acelerar, eu consigo scalp até aqui. Acho que eu consigo scalp disso daqui. Eu tento scalp. Vamos ver como que tá aqui. Aqui consolidou, acelerou, realização de lucro, tu acelerar, pausa, tu acelerar, realização de lucro. Não tá ruim. Não tá ruim pra uma venda aqui não. Ruim pra uma venda não tá não. Dá pra eu levar até aqui embaixo. Quantos pontos é isso daqui? Dá pra eu levar aqui 29 pontos mais ou menos. Meu stop vai estar aqui mais ou menos. Tá. Vou pegar esse trade aqui. Tentar pegar até aqui, vai. Aqui meu stop vai estar antes dessa barra. Vamos ver como que se forma isso daqui. Teve aceleração. Pode ser uma armadilha de segunda perna? Pode, tá? Quanto que eu tô buscando isso daqui? Eu tô buscando 10 cents, arriscando 52, tá? Se der formação, escala para o momento. Para a formação. Vamos ver. Aqui é esperar desenvolver o trade, tá? 12 segundos, 10 segundos. Vamos ver. Tá, a barra fechou boa. Coloco mais um lote aqui. Deu formação, vou colocar mais um lote. Aqui eu acho que já não dá para escalar mais. Tô buscando 26 cents, arriscando $1,52. Aqui já não tem tanto espaço para colocar mais lote. Se eu quiser dá para colocar mais um, mas já está muito próximo. Aqui é muito mais provável de atingir meu alvo do que atingir meu stop. Só vou ter que aumentar esse stop aqui. Tá, meu stop tá $1,74 para buscar 26 cents. É muito provável que atinja meu alvo ali. A probabilidade aumentou drasticamente de atingir meu alvo. Vamos ver. Mais algum chique só. Nice. Tá. Eu tô 21 cents negativo na semana. Só que a semana só teve hoje de dia. Eu só operei hoje, segunda e domingo eu não operei por causa do meu horário de sono. Nem aqui, ó. Vamos ver a segunda tela. Aqui, ó. Primeiro trade de 48 cents. Dois trades de momento, um de 11 cents, um de 9. E formação de barra 7 cents. 21 cents negativo no dia. Aqui é isso. É isso. Um stop cheio e um alvo menos do que um alvo cheio. Agora aqui, dependendo de como for a formação, eu consigo levar até aqui embaixo. Vamos ver. Eu acho que eu consigo levar até aqui embaixo. E eu vou ver como que é a formação dessa próxima barra. No M2 é um clímax, né? No M2 é um clímax. Eu preciso esperar a formação dessa daqui para ver o que eu faço. Dependendo de como for a formação, eu consigo levar até aqui embaixo. 1 minuto e meio para fechar M2, 2 minutos e 20 para fechar M5. Como essa barra aqui é um clímax, eu tenho que esperar a formação de agora para decidir se eu entro de novo para levar até aqui embaixo, até aqui, esse fechamento, essa abertura,
ou se eu simplesmente deixo esse trade de lado. E como está formando agora, eu vou levar até aqui, meu stop está aqui, eu vou até um pouquinho antes disso. Vamos ver. Eu tô arriscando 1.72 para buscar 39 cents. Vamos ver como desenvolve isso daqui. Ainda tem uma probabilidade até que razoável de lá. Mas foi abaixo, está formando realização de lucro. A questão é, ainda é provável, talvez 55, 60% de atingir lá meu alvo. Mas pode ser que despenque essa probabilidade por causa dessa formação de agora. 6 segundos para fechar M5 ou M2. E como está fechando M2 agora não está bom para o meu lado. 60 segundos para fechar o M5. Se o M5 fechar legal, eu coloco um lote momento. Vamos ver como que forma a próxima barra agora. Como eu entrei para a formação, entrei formando essa barra aqui, acabei pegando a reversão dela. Qual é esperado que ele desenvolver? Ainda tem uma probabilidade decente de atingir lá. Nesse caso, eu tô com dois lotes. Eu tô com dois lotes de quanto? Tô com 0,12. Eu tô com 0,12. Tô com dois lotes 0,06. Tô com dois lotes 0,06. Se for muito contra, nesse caso eu alivio a mão. Antes eu tava com um lote 0,03. Agora eu tô com 0,02 de lote. Se for muito contra, eu alivio a mão sim. Nesse caso aqui eu alivio a mão se for muito contra. Vamos ver. Alivio a mão ou stop o mercado, dependendo de como for. E se desenvolver para o meu lado, eu escalo mais ainda. Eu tô com dois lotes de formação de barra. Vamos ver como que fecha. O M5 até que fechou decente. Deixa eu ver como que tá o M5. Tá, M5 fechou decente. Mas tem um pavio razoável. Eu não sei se eu entraria no fechamento desse M5 aqui não. Eu vou entrar para formação de barra de novo. Vou esperar fechar M2. Dependendo de como M2 fechar, eu entro para momento. E dependendo de como formar isso daqui, eu entro para mais uma formação. Tô com 2 formações de barra. Posso colocar 2 momentos e mais 4 formações de barra. Vamos ver. Tá. O M2 fechou um 2Dzinho. Aqui, ó. 2D. Não gosto. Não acho como fechou o M2. Não conseguiu ganhar esse fundo. Não tá tão legal assim não. Ainda é provável de atingir meu alvo, mas não tá tão decente para aumentar a mão. Não tá tão decente para aumentar a mão nisso daqui. Mas a probabilidade de atingir meu alvo ainda é ok. Um minuto e 15 para fechar M2. Perdendo 21 cents, 29, 36. Vamos ver como desenvolve esse trade. A probabilidade está começando a despencar. Mas ainda está dentro desse mini range aqui. Então ainda não tem por que eu estopar. Mas eu tô com 0,12. Tá, isso começa a me preocupar. E talvez eu tenha que aliviar a mão. Eu entrei baixo na consolidação. Mas a probabilidade era decente de testar esse daqui.
É a segunda tentativa que eu entro baixo para testar isso daqui. Mas como eu já disse, eu estou dentro de um contexto de consolidação de dia anterior. E o dia de hoje está formando uma consolidação. É um dos piores dias para mim. Esse tipo de trade busca direcional. Eu estou entrando dentro de um contexto consolidado. Aqui, se eu estopar isso daqui, eu encerro o dia por aqui. Eu não faço mais nada. Se eu estopar aqui, eu encerro o dia por aqui e não faço mais nada. Tá. Eu entrei baixo num contexto de range. Isso daí eu sei. Eu sabia disso quando eu entrei aqui, e quando eu entrei aqui, e quando eu entrei no meu primeiro trade. Eu sabia desse contexto de range quando eu entrei aqui e quando eu fiz essas entradas aqui. Eu sabia desse contexto. Esse dia de contexto de range, geralmente é o dia que eu mais perco. Mesmo sabendo disso, eu quis fazer esses trades. No Nikkei eu evitei. Aqui eu fiz. Aqui eu fiz o trade, no Nikkei eu preferi evitar. Ainda assim, é provável estopar? É. Só que ainda assim não deu continuidade dessa barra do M2. Vamos lá. Eu vou considerar o que tem aqui comigo. Eu estou num contexto de range nos dias anteriores. O dia de hoje começou a dar um contexto de range. Primeira perna, pullback, segunda perna. Isso é para contexto direcional. Isso é um contexto de range. Então aqui, topo mais baixo. Contexto de canal, talvez. Então aqui, com o contexto agora, pode ser um triângulo. Contexto aqui, com aqui um triângulo. Por poder ser um triângulo, eu acho que eu vou tentar cair fora gerenciado aqui embaixo. Sabendo que é um contexto de range e que tem a possibilidade de um contexto de triângulo. Eu vou tentar cair fora gerenciado. Isso diminui meu lucro para 10 cents e ainda estou riscando 1,72. Aqui eu estou gerenciando porque eu sei que é um contexto de range e pode estar formando um triângulo. Mas eu estou entrando com escopo direcional para um contexto de lateralidade. Eu estou fazendo um trade que é contra o que eu preciso de escopo para poder o trade dar certo. Então, muito provavelmente, se eu continuar fazendo esses trades aqui, eu vou continuar acumulando prejuízo. Mas esse trade aqui de scalp deu certo, que era para levar até aqui. Era baixo no range do dia? Era, só que eu não era tão baixo quanto esses dois. Então, dava para buscar um scalp daqui até aqui. Quando acelerou para baixo, eu pensei o quê? Opa, eu consigo fazer uma escalada aqui para levar até o 2BR que deu aqui. Só que não foi. Só que essas duas entradas são entradas baixas dentro de consolidação. O que o Brooks aconselha? Vender alto e comprar baixo. E ele geralmente divide o range em terços. Terço de cima você vende, terço do meio você realiza lucro e não faz nada, e terço de baixo você compra para levar para o meio ou para levar até outro esquema. Isso é o que o Brooks aconselha. Eu não uso terço, eu uso o meio só. Eu não uso o contexto de terço. O meu tipo de sistema, o meu tipo de operacional, ele busca entrada direcional. E eu estou tentando forçar ele em um dia consolidado. Geralmente esse tipo de sistema não vai dar certo nesse tipo de dia. Mas um trade ou outro eu consigo gerenciar e sair com lucro ainda. Mas esse é o meu último trade. Esse é o meu último trade do HK. Assim que eu terminar esse trade, eu vou encerrar a gravação e não vou fazer mais trade hoje. Por quê? Tá num contexto consolidado. Eu estou tentando forçar a entrada direcional. Algumas entradas que eu fiz aqui, se fosse num contexto direcional 100%, eu teria conseguido sair com lucro e eu sair gerenciado. Teria conseguido. Mas como é um contexto
consolidado de dias anteriores e consolidado do dia, provavelmente vai me deixar preso ou vai me dar prejuízo. Foi o que aconteceu aqui. Eu entrei aqui num contexto de canal estreito, transicionando para canal amplo. Não testou aqui. Foi acima e me estopou. Beleza, me estopou tranquilo. Tranquilo ter me estopado. Eu fui num contexto de canal, acabou virando uma consolidação. Tranquilo acontecer isso. Essas entradas aqui de scalp, eu entrei sabendo que era um contexto consolidado, mas eu sabia que podia testar aqui tranquilamente. Agora, essas duas entradas aqui, elas foram meio que erradas. Por quê? Eu estou baixo num contexto consolidado e eu estou buscando mais baixo ainda. Não um contexto direcional, um contexto consolidado. E isso aqui pode simplesmente virar um triângulo, que nem está acontecendo agora, virando um triângulo. Então eu estou buscando num contexto consolidado trade direcional, o que é errado. Só que, como eu sei que ainda tem uma probabilidade decente de me sair gerenciado aqui, eu vou esperar para sair gerenciado. Mas eu sei que o contexto é um contexto consolidado. Eu sei que tem uma possibilidade de atingir meu stop ali. Eu sei que tem essa possibilidade de atingir meu stop. E eu não consegui sair gerenciado. Eu sei dessa possibilidade. Mas aqui eu vou esperar para ver o que dá no trade. Se me dá o gerenciamento, se me dá o stop e tal. Dependendo de como for, eu alivio a mão. Nisso daqui. Mas vamos ver. Aqui, o que eu posso fazer são duas escolhas. Eu espero para tentar sair fora gerenciado ou stopar mercado agora. Se eu stopar mercado agora, eu estou perdendo 60 cents. Se eu esperar para cair fora gerenciado, eu saio com 10 cents, 8 cents, alguma coisa assim. Mas também tem uma possibilidade de eu estopar com $1,72. Tem essa possibilidade também. No M2, aí que tá. Foi aqui, primeira perna pullback, segunda perna, climática. Essa barra foi climática, eu sabia disso. Minhas entradas foram nessa barra? Não, foram depois. Essa barra aqui que foi climática, eu sabia da possibilidade dela. Só que eu deveria ter esperado uma continuidade. Deveria, só que não fiz porque se eu esperar uma continuidade dessa barra climática, pode ser que já tenha atingido o alvo. Ou esteja num ponto que eu não queira entrar porque já está muito próximo. Eu entrei nessa formação aqui, depois de uma barra climática. Clímax geralmente é revertido, ainda mais em consolidações. Aqui, deu clímax, consolidou por 2 barras, deu reversão, consolidou por mais 3 barras. Aqui, deu um contexto de lateralidade micro. Eu vou tentar cair fora. Aqui. Tentar cair fora aqui. Ainda está num contexto de consolidação micro aqui. Então vamos ver. Foi para baixo, consolidou, foi para cima, consolidou. Como o histórico é uma queda, o histórico aqui é uma queda, pullback queda, eu creio que ainda tem uma probabilidade de talvez 55% chegar aqui. Mas 55% não é alto. Então ainda é provável de atingir meu stop. Ainda mais que está consolidando agora. Eu não considero que é uma inside. Essa daqui é uma inside, só que essa está saindo já da inside. Então não dá para considerar que seja triangulação. O que eu posso considerar de triangulação é daqui até aqui e daqui até aqui. E isso sim é uma triangulação. Agora a questão é, está diminuindo volatilidade, está contraindo volatilidade. Geralmente contração tende a ter expansão de volatilidade. Estou perdendo 46 cents, 47 agora. Deixa
Deixa eu ver se tem alguma notícia aqui pra sair. Eu tô esquecendo de conferir notícia, mas geralmente nesse horário não tem. Tem nada aqui não. É feriado na Argentina, tá? Não afeta a Argentina pra mim não. Tá, aqui, como tá contraindo volatilidade, pode ser que tenha uma aceleração. Quando tiver aceleração, eu vou ter que estar pronto para estopar. Vou só, por desencargo de consciência, fazer isso daqui. Eu vim de baixo. Se fosse um contexto direcional, era provável atingir meu alvo. Mas um contexto consolidado. Geralmente, contexto consolidado, você espera muito tempo para poder ter o trade desenvolvendo. Além de que a probabilidade não é tão alta quanto de um dia direcional. Olha onde que eu vendi. Vendi praticamente no fundo do pavio disso daqui. Vendi praticamente no fundo desse pavio. Essas duas vendas foram ruins. Foram muito ruins essas duas vendas. Mas, pelo contexto ser consolidado, ainda tem possibilidade de ir lá testar minha saída já iniciada. Mas pelo fato de eu estar segurando o trade, também tem possibilidade de sair com stop cheio. Inside, essa aqui eu posso considerar inside, só que foi abaixo, foi levemente abaixo no pavio, então dá para considerar inside, como também não dá. São 00:20. 1h fecha a primeira abertura do HK. Eu tenho 40 minutos. Tenho 40 minutos para o trade se desenvolver. Vamos ver. Mas, como eu disse, essa entrada fazia total sentido. Essas 3 entradas faziam total sentido. Essas duas também, se fosse contexto diferente. Se o contexto é diferente, essas duas fazem sentido sim. Essa fazia sentido pensando em micro canal para canal amplo, só que virou range. Essas 3 faziam sentido até mesmo do contexto range para teste daqui. Teste ponto de defesa em contexto range é algo muito bom. E essas duas aqui foram baixas para um contexto de lateralidade. Mas se fosse um contexto direcional, essas duas faziam total sentido para um contexto direcional. Só que aqui já teve pullback profundo. Então aqui, por causa desse pullback profundo, essas duas entradas não são tão boas. Agora é esperar. Esperar 66, 64, 62. Aqui ou eu stopo agora, ou eu espero para ver o que dá nos próximos minutos. Mas se continuar nesse contexto aqui, nesse TRzinho, eu vou estopar mercado mesmo. Vou estopar mercado mesmo, porque não falta muito tempo para o primeiro encerramento. Mas como eu disse, estopar com 2 lotes, estopar com um lote, quando der o dia direcional e eu conseguir escalar com 5, 6 mãos, paga isso daqui tranquilamente. E ainda sobra. A questão é que é o segundo stop que eu vou tomar, né?
É o segundo stop que eu vou estar tomando. Eu já sabia do contexto consolidado. E esse dia de contexto consolidado eu geralmente evito. Tá. Aqui vamos ver o que acontece nisso daqui. Provavelmente vou ter que stopar mercado agora. Já tô até com o dedo no botão aqui para stopar mercado. 80 cents. 77. 78. 77. 80. Tá. Tem que stopar mercado provavelmente. Trinta e sete, 38. 38. 37, 36. 38. Primeiros ticks são abaixo. Começou a ticar acima. Isso aqui é um triângulo e meu stop está abaixo do topo do triângulo. Tem isso também. Mas aqui é stop é mercado, provavelmente. Noventa e dois, 90. 88. 86, 87. 86, 84. 86. 82. Olha, eu não vou esperar para. Eu não vou esperar gerenciado. Eu vou cair fora aqui. Mais 19. Tentar cair fora aqui. Mais 19, menos 16. Tentar cair fora aqui. Provavelmente é stop mercado nisso daqui, tá? Vai depender de como fechar o M2, 25. Meia-noite 25. Se continuar dentro dessa consolidação, tem uma probabilidade alta de testar esse meu stop aqui. E eu vou estar buscando menos 21 cents. Tá buscando menos 21 cents ao invés de stopar com $1,72. Assim, como eu já mostrei aqui, ó. Eu tava menos 48 e fui para menos 21 com um trade bem sucedido. Se eu consigo gerenciar esse trade aqui, se eu consigo sair gerenciado nesse trade aqui com leve perda, que aqui é muito menor do que até aqui, um trade positivo me paga isso daí tranquilamente. A questão é conseguir cair fora gerenciado. São meia-noite 26. Meia-noite 26. Ainda tem um tempo até fechar o ativo. Ainda tem um tempinho até fechar o ativo. Vamos ver. Vamos ver. Aqui tudo vai depender de como o ativo se movimentar agora. Já tirei meu dedo do stop mercado, porque não acelerou para cima, tá fechando. Os primeiros ticks foram abaixo. Não fechou para cima. O M2 fechou para baixo. A questão é, tá numa micro consolidação isso aqui. E tá voltando para ela. A questão é, eu não pretendo colocar mais lot. Eu pretendo gerenciar com isso daqui. A questão é como vai se desenvolver isso daqui. São meia-noite 27. Ainda
Eu tenho 33 minutos até fechar, só que eu tenho que encerrar antes. Porque quando dá o horário de encerramento eu não posso encerrar a ordem, nem posso colocar a ordem. Menos 86. Menos 82. Se eu estopar com menos 90 ou se eu estopar com menos 30, eu consigo performar acima com o dia que der direcional. A questão é, eu tenho que gerenciar bem o dia que dá direcional. Menos 81. Menos 82. O problema é que é uma microconsolidação. O problema de tudo que é isso. Meia-noite 29. Começando a acelerar para baixo. Vamos ver. Vou estopar mercado. Estopar mercado isso daqui. O melhor que eu faço é estopar mercado. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo para eu poder gerenciar isso daqui. O melhor que eu faço é estopar mercado mesmo. Tá numa microconsolidação e falta pouco tempo para eu sair gerenciado disso daqui. Mas vamos lá. Essa primeira entrada minha fazia total sentido para uma transição de micro canal para canal amplo. Fazia total sentido para levar até aqui, levar um scalp até aqui. Era uma probabilidade razoável, só que acabou não indo, transformando isso numa consolidação. Essas entradas aqui faziam total sentido até no contexto de consolidação, porque era um scalp curto até um ponto de defesa próximo. Essas duas entradas últimas, elas faziam total sentido num contexto mais direcional. Mas é um contexto travado, é um contexto de consolidação. H1 é uma consolidação. O M5 está me mostrando um triângulo. O M5, só que aqui não tinha o de baixo do triângulo, né? Só tinha o de cima. O M5 estava me mostrando um contexto mais lateral. O H1 estava um contexto mais lateral. Então, essas duas entradas mais embaixo aqui, elas não faziam tanto sentido para o contexto do dia. Mas se fosse um contexto mais direcional, fazia total sentido. Essas três foram muito boas. Essa aqui também foi muito boa, apesar de ter dado stop. Se eu uso um stop aqui em cima, ou aqui em cima, eu teria caído fora no zero aqui embaixo. Teria. Mas, como eu disse, eu tenho que respeitar o que eu decidi que iria fazer. O que eu decidi que iria fazer era usar um stop de volatilidade que
Nos dias que dessem positivo, continuaria dando positivo. E os dias que dessem negativo, dariam menos negativo usando esse stop de volatilidade. Então, eu usando aqui, stopando aqui, apesar de ser um skunk stop eu ter tomado, é o que o meu histórico disse que eu posso usar. Aqui foi um trade muito bom, muito bem gerenciado. Aqui poderia atingir até ali, poderia. Só que a probabilidade era menor aqui do que era aqui. Então aqui no. Se bem que aqui estava sequência, né? Aqui tinha sequência, aqui era mais provável do que aqui. Aqui tinha um contexto a favor, aqui tinha sequência a favor, então a probabilidade deveria ser parecida. Essas duas entradas mais embaixo faziam sentido sim, só que não no contexto de lateralidade diária. Não no contexto de lateralidade de H1, mas no contexto direcional. Essas 15 entradas fazem total sentido no meu sistema. A questão é, o dia não encaixa elas. Só isso. Só isso. Eu ter tentado encaixar meu sisteminha num dia que não é tão favorável para o meu sisteminha. Só isso que aconteceu aqui. Eu não fiz entrada que eu não estava dentro do sistema. Eu não cheguei a fazer overtrade. Eu não cheguei a fazer gerenciamento ruim. Aqui ter estopado, eu diminui o stop em volatilidade. Eu sabia que stop como esse vai ser atingido. Só que esse stop aqui foi atingido. Por que ele foi atingido? Porque mudou o contexto de transição de canal estreito para canal amplo para um contexto de lateralidade. Então é normal atingir esse stop aqui. Para mim é ok. Esse stop aqui, eu sabia que tinha uma probabilidade razoável de atingir aqui. Só que não foi e consolidou. Stopei mercado. Tranquilo. São 00:34. Ainda tem 26 minutos até o ativo fechar. Aqui é mais uma leitura de dia. Se eu olhar o H1, aqui, olha, tem uma consolidação que está desde aqui, mudou de patamar, mas continua consolidado e está voltando para o meio, que é o patamar que está agora, nós estamos no meio disso daqui. E está uma consolidação desde aqui até aqui, só mudou o patamar. Então, eu sei que é um contexto de consolidação de histórico. E aqui no M15, isso daqui é uma consolidação, início de consolidação de histórico. Eu entrei onde? Entrei aqui, que era totalmente possível, mesmo. Esses 3 entradas eram muito boas, mesmo que seja o contexto consolidado, porque o alvo dela é um alvo muito bom. Agora essas duas, por já ter o pullback mais profundo, não são tão promissoras de ser feitas. Mas eu decidi fazer. Eu decidi fazer essas duas. Mas por causa desse pullback mais profundo, eu não deveria ter feito essas duas, só essas 3 aqui em cima. Mas acontece de às vezes você fazer uma entrada mais arriscada. A questão é, eu pensar no horizonte de 3 meses, de 6 meses, de ano. E não em entradas individuais, lógico. Entradas individuais, elas constroem o que vai ser de expectativa para o futuro. Mas não são uma, duas entradas individuais que vai dar todo o prejuízo. Vão ser várias, vão ser uma sequência. Aqui, meu stop estava aqui em cima mais ou menos. Então, ainda tinha uma probabilidade de me sair gerenciado. Só que já faltava pouco para encerrar o dia no HK. Então, eu não gosto de ficar exposto até o final do dia no HK, porque às vezes eu tenho que sair fora numa entrada mais piorada. Às vezes eu não consigo sair gerenciado, tenho que sair piorado. Então eu preferi sair a mercado aqui mesmo. Mesmo que isso daqui agora acelere para baixo e daria saída gerenciada. O tempo que tem de expectativa até encerrar a primeira janela é pouco. Eu posso operar o HK desde as 10h15 até 1 da manhã. Então é um período de praticamente 3 horas, só que eu opero só 2 delas. Então, se eu pego a partir de 00:45, eu já não tenho mais como gerenciar. Então, se eu espero até 00:45, eu tenho que sair do mercado.
Aqui, essa primeira entrada muito boa. Contexto transicionou para uma coisa que não é favorável para ela. Então, é ok esse stop. Como eu tinha mostrado, essas 3 entradas aqui, apesar de ser um alvo bem menor do que o alvo que era aqui, mais ou menos, eu diminui o alvo delas. O alvo estava mais ou menos aqui ou mais ou menos aqui. Mas diminui um pouco o alvo. Mesmo essas 3 entradas sendo um alvo menor, aconteceu isso daqui. Eu perdi 48 cents e fiz aqui 27. Então, com essas 3 entradas, eu paguei metade do que eu tinha estopado nessa daqui, que foi stop cheio. Agora, essas duas de formação de barra, eu estopei 41 cents e 47 cents. Foi um stop parecido com esse stop cheio de momento? Foi. Só que essas duas aqui, eu escalei porque aumentou. Eu escalei essas duas não porque aumentou a probabilidade, mas porque a probabilidade ainda estava razoável. Se tivesse com uma probabilidade aumentando, esses dois cases aqui, eles iriam virar 6, 7 entradas. Então aqui, se eu pego uma entrada individual, ela não é o que afeta o meu trade, são as escaladas a favor. Então, no meu sistema hoje, a escalada contra, ela não encaixa, mas a escalada a favor, ela aumenta drasticamente meu lucro. Só que se eu for ver aqui, meu stop foi stop cheio, só que eu entrei só com um. Essas duas entradas aqui não deu stop cheio, eu caí fora do mercado no final do dia. Caí fora do mercado no final do dia. Essas duas me deu 88 cents de prejuízo. Mas eu sei que dois cases promissores, eu pago isso. Em dois cases promissores. Em algo que eu estopei com 2 entradas. Um stop de 2 entradas é pago com lucro de 5, 6 entradas. Tanto é que esses cases aqui mostram que eu com um alvo menor do que o alvo de volatilidade inicial, porque só tinha isso para buscar. Eu consegui pagar metade desses aqui e eu mesmo assim não escalei muito, foram 3 entradas só. Eu geralmente faço 5 entradas. Aqui hoje foi menos $1,09. Mas assim, não é algo absurdo. Se eu for pegar aqui o histórico da última semana, 29 até dia 5, aqui ó, da última semana, eu fiz 1,13 na última semana. Só que eu não operei todo dia. Eu operei dia 30, dia 1º, dia 3 e dia 4. Só que o único dia que me deu mais entrada mesmo foi no dia 1º. Não, foi no dia 3. Dia 3 eu tive mais entrada. Só que não foi um lucro tão absurdo também. Teve entrada de 0,2, teve entrada de 0,19, 0,10. Eu sei que no dia razoável ele paga um stop cheio. No dia razoável ele paga um stop cheio de 2 lotes. Se eu estopar com 2 lotes, um dia razoável eu pago o stop. O que eu estopei hoje foi $1,09. Só que hoje foi um stop cheio e esses dois juntos dão um stop cheio também. Esse é um stop cheio. Esses dois, somando os dois, é um stop cheio. Esses dois é um stop cheio. E aqui, se eu for ver, na realidade meu stop cheio é $1,78. Meu stop cheio é $1,78, não dá um stop cheio. Esses dois não dão um stop cheio ainda. Dá 88 cents, os 3 que dão um stop cheio. Então, o que eu venho percebendo?
que eu venho percebendo do meu sistema? Que o dia ruim, ele vai ser com 2 lotes. O dia bom, ele vai ser com 5, 6. Então, se eu conseguir daqui a 2, 3 meses evoluir a parte do sistema que é mais lucrativa, com que ela fique com maior risco, e eu consigo escalar uma quantidade razoável, eu vou fazer com que quando eu estopar, eu estope $2, $3, quando eu ganhar $5, $6. Então eu vou fazer algo desproporcional para mim por causa da quantidade escalada. Hoje não é tão desproporcional, por quê? Formação de barra é 0,25, momento é 0,25 e tendência é 0,25. Só que o que eu estou estipulando é que formação de barra tem a maior peso, porque geralmente é onde tem maior probabilidade e maior aumento de probabilidade e é onde eu escalo mais rápido. Momentum é o segundo, e tendência tem menos probabilidade porque eu busco um alvo maior e geralmente eu tenho que cair fora gerenciado. Então tem isso. Mas, por enquanto que eu estou vendo de histórico meu que eu tive dos últimos 2 meses dessa semana passada e essa semana, é que eu tô no caminho certo. E se eu for ajustando isso daqui, conforme eu for ganhando histórico, conforme eu for ganhando confiança, pode ser que ano que vem eu esteja muito, muito bom nisso daqui. E esteja ganhando muito mais do que eu esperava ganhar esse ano. Mas o que eu tinha de expectativa era isso. O dia de hoje não tem como eu operar mais, porque só falta 15 minutos para encerrar. Mas eu tava enrolando, explicando sobre isso para ver se iria pegar lá, tentar sair no gerenciamento. Se eu tivesse esperado, eu estaria conseguindo um stop menor, porque caiu, né? Só que também poderia vir aqui dar stop cheio. Então, simplesmente preferi cair fora do mercado e não dar a probabilidade de ter que cair fora piorado, apesar de ter a probabilidade de cair fora melhorado também. Mas acontece. Dias como hoje para mim acontecem. A questão é eu fazer com que esses dias não levem tudo que eu consumi. Esse trade é muito bom em outro contexto. Esse trade mesmo nesse contexto é muito bom e esse em outro contexto é muito bom. Então, as entradas são promissoras. Fazem total sentido. Só que não é o contexto para isso. Não é o contexto para isso. Essas 3 entradas aqui estão no contexto certo. Essas 2 não. Só que essa tinha um contexto mais provável, o que não foi. E essas 2 eu não deveria ter feito. Mas eu considerei que era provável o suficiente e decidi fazer. Isso vai acontecer. Vai acontecer de eu considerar que é provável o suficiente mesmo assim fazer. A questão é eu lidar com ter feito e ter que gerenciar depois. Mas que eu tinha para falar sobre o dia de hoje era isso. Era isso mesmo.